E aí, meu Brasil varonil, estamos de volta com mais uma aula do nosso curso. E antes de começar aqui, e aí vocês viram aí no título do vídeo que hoje a gente vai falar sobre o registro 000, só que sob uma nova perspectiva, né? Para quem caiu agora aqui no curso, aqui no canal, a gente já teve algumas aulas anteriores, eu acho que a hashtag dessa aula é a hashtag 5, salvo engano. Mas é a primeira em que a gente vai começar uma escrituração fiscal digital usando como ferramenta de escrituração o PVA. Né? Até aqui a gente fez o quê? A gente falou sobre umas noções básicas de legislação, alguns conceitos de hierarquia dos registros. Passamos as últimas 4 aulas montando um arquivo manualmente, usando o bloco de notas, usando o editor de texto do teu computador. Vimos que é possível, carregamos esse arquivo no PVA, o PVA reconheceu as informações, validou o conteúdo do arquivo. Mas eu disse que aquilo era para fins didáticos, porque ninguém, em sã consciência, vai escriturar um arquivo do expediente fiscal na mão. Né? Então, hoje, a gente começa a usar como ferramenta o Programa Validador e Assinador da Receita Federal, o famoso PVA. Para quem ainda não tem essa ferramenta instalada, é primordial que você instale no teu computador, se você tiver a intenção de fazer as aulas práticas, que essa é a proposta do curso, né? A gente fazer tudo de forma prática. Instala. Lá no blog tem orientação de como faz para você instalar. Vamos precisar também do guia prático, eu já estou com o meu aberto aqui, que a gente vai usá-lo como fonte de consulta. Vou deixar o link das duas orientações, tanto para baixar o guia prático como para instalar o PVA, na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos começar, gente? Olha só, vamos começar tudo praticamente de novo, só que agora usando o PVA e dando uma ênfase maior ao conteúdo do guia prático. Então, assim, já estou com o meu guia aberto aqui, tá? E vamos para o PVA. Meu PVA já está instalado na máquina. Eu vou executar o PVA. Então, esse curso é para iniciante. Como o curso é para iniciante, a gente vai considerar que a pessoa que está assistindo essa aula não tem conhecimento nenhum de AFD, conhecimento zero, para a gente poder nivelar a turma. Quando a gente chegar lá na frente para falar de bloco G, de inventário, de SIAP e o escambau, a gente já conseguiu nivelar todo mundo para que todo mundo seja capaz de acompanhar, né? Tem gente muito ansiosa aí por SIAP, por inventário, mas como o curso é para iniciante, a gente tem que passar por essa fase mais básica e daqui dá para tirar algum conhecimento também, né? Estou com o meu PVA aberto. Eliane, por onde eu começo? Tenho meu cliente, acabei de me formar no curso de contabilidade, estou com um cliente aqui, quero fazer a escrituração dele. Hoje a gente vai ver o registro 000, que é o registro de abertura do arquivo. Lembram que a gente falou? Temos um registro de abertura do arquivo dizendo, ó, está começando o arquivo da FD. E lá embaixo um de encerramento e no meio disso as informações. Então hoje a nossa aula é sobre o registro 000. Como que eu faço? Eu vou iniciar uma nova escrituração aqui nesse primeiro ícone do PVA, ó, criar nova escrituração fiscal, tá? Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar o contribuinte para o qual a gente vai fazer a escrita fiscal. Aqui a gente não tem nenhum, meu PVA está zeradinho, não tem nada. Então eu vou vir aqui, ó, em cadastrar contribuinte. Essas primeiras informações que a gente vai colocar aqui são justamente as informações do registro 0000. E aí eu vou precisar de dados que passem pela validação do PVA. Eu vou precisar de um CNPJ válido, eu vou precisar de um código. O código do município tem aqui direto. Mas esses códigos que a gente informa, inscrição estadual, CNPJ, CPF, precisa ser um número válido, porque o PVA valida o dígito verificador. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, ó, Eliane, eu quero fazer simulação usando o PVA para eu fixar o conhecimento melhor. Você pode vir aqui no Google, se você pesquisar aqui gerar CNPJ, você vai encontrar esse site aqui, 4devs.com.br, que ele é bacana porque ele gera tudo que a gente precisa, tá? Ele gera, ó, gerador de CPF, ele tem gerador de CNPJ, inscrição estadual. Aí quando eu vou aqui nesse gerador de empresas, ele gera tudo para mim. Eu sou do Amapá, então eu vou criar uma escrituração como se eu fosse um contribuinte do Amapá.
Quantos anos essa empresa tem? Vou deixar 5, isso não faz diferença. Não quero pontuação, vou gerar a empresa. Ele gera tudo. Ó. Esse CNPJ é válido. Para o Amapá, essa inscrição estadual é válida. Então, se você é de Minas, de São Paulo, de Pernambuco, você informa sua UF aqui, você vai gerar dados fictícios para a gente fazer uma escrituração. Inclusive, conheço esse bairro, Vila Amazonas, aí no município vizinho de Santana. Então, eu vou pegar os dados daqui e vou levar para lá, tá? Primeira coisa que a gente tem que preencher na tela para montar o registro 000 é o nome da empresa, é a razão social. Então, vamos pegar aqui Lavinha e Débora Telecomunicações. É bom que eu não preciso ser criativa, ele já trouxe tudo para mim. Colo aqui. O CNPJ da empresa. Como eu estou informando CNPJ, CPF fica em branco. CPF é para quando a escrituração é do produtor rural, né? Aí a minha UF é Amapá. O código do município eu não preciso selecionar aqui, mas eu posso vir aqui, ó, e digitar o município para estados que têm muitos, isso facilita. A inscrição estadual, aqui a gente tem uma validação importante. Esse número de inscrição estadual aqui, ele é validado com a unidade da federação que você informou. Então, se você vier aqui, ó, e informar Amapá para gerar os dados fictícios, aqui informe Amapá também, porque essa inscrição estadual que foi gerada só vai valer para o estado do Amapá. E se não bater o dígito verificador, você não vai conseguir validar as suas simulações, tá? Inscrição municipal, se a empresa tiver, você informa, é aquela história do OC, que nós já vimos em aulas anteriores. Se ela não tiver, você deixa em branco. Como aqui não gerou para mim, ó, não tem inscrição municipal, eu não vou colocar nada. Inscrição na SUFRAMA, idem, você vai informar se existir. E esse indicador de atividade, você vai indicar se você for indústria 1, ou equiparado à indústria, e em todos os outros casos você vai informar outras. E aqui eu vou me dirigir ao guia prático para fazer uma observação importante sobre esse campo do registro. Vamos pesquisar o 000, que é justamente o registro onde essas informações vão constar. Não está funcionando a minha dica dos 2 pontos, meu povo. O que é que houve? Está aqui. Registro 000. A gente está nesse último campo aqui, ó, que é o indicador de atividade. E abaixo da tabela que descreve quais são os campos do registro, você vai encontrar orientações de preenchimento e vai encontrar informações de validação, tá? Aqui embaixo, ó, no indicador de atividade, o que é que diz? Informar 0 se o contribuinte é industrial, conforme legislação do IPI. Se o estabelecimento não se enquadrar no disposto lá na legislação do IPI, deve informar a opção 1, outras. Se o contribuinte for optante pelo Simples, deve informar 1, conforme o decreto tal. Se o campo CPF for informado, então informar 1 também. Se o campo, esse finalzinho aqui que nos importa, ó, se o campo indicador de atividade for igual a 1, não deve existir o registro E500. E o contrário também. Se o campo for igual a 0, deve ser escriturado o registro do E500. O que é o registro E500? É a apuração do IPI. Então, se você informa aqui, nesse cadastramento, que você é um industrial, o PVA vai procurar dentro do teu arquivo o registro E500, o registro de apuração do IPI, para essa informação ser prestada para a Receita Federal. Lembre-se que o arquivo é escrituração ICMS e IPI, tá? Então, se você não é industrial, informe outros para que o PVA acabe, primeiro porque essa é a informação correta e segundo porque ele vai acabar exigindo de você o E500. E aí você salva. Na tela seguinte, ele vai me pedir os dados da escrituração. Ele vai perguntar assim, qual é o período que você está querendo escriturar? Quando ele começa? Aí eu vou dizer aqui, ó, estou escriturando 1º de maio de 2021 a 31 de maio,
31 de maio de 2021. Esse é o meu período de apuração. Quando eu dou Tab, ele já preenche aqui automaticamente com a versão do layout adequada para esse período que eu informei. Esse perfil de apresentação, ele é definido pelo fisco do seu estado. No Amapá, por exemplo, aí a gente tem os perfis A, B e C, você encontra detalhes sobre eles lá no próprio guia prático. O perfil A é o perfil mais completo, é o nível mais detalhado de prestação de informações. No Amapá, por exemplo, todos os contribuintes obrigados à escrituração fiscal digital são credenciados para entregar o arquivo no perfil A. Tá? Se você tem que entregar A, B ou C, é a legislação do teu estado que vai dizer. Você vai ter que verificar isso no teu estado. Nós vamos trabalhar com o perfil A. E nesse outro campo, finalidade do registro, você vai informar se você está transmitindo um arquivo original ou se você está retificando um arquivo anterior que você já tenha transmitido. Já falamos sobre as regras acho que na aula 1 ou na aula 2, sobre as regras de retificação, né? Tem um período que é livre, tem um outro período que tem que ter autorização, alguns estados exigem o código hash para autorizar. Então, vai na aula anterior para assistir, que a gente não vai se repetir nesse tema. E aí, terminei de preencher. Se você olhar no guia prático, você vai ver que essas informações que nós prestamos são justamente as... estamos aqui no registro 0000, e você vai ver que as informações que estão solicitadas nessas duas telas são justamente as que estão na descrição do registro 000, que é a finalidade, se é original ou substituto, o período inicial e final da apuração, razão social, CNPJ, inscrição municipal, estadual na SUFRAMA, o perfil, se é A, B ou C, e se você é industrial ou não. Foi tudo que a gente começou a fazer aqui. Então, a gente dá o OK e ele está gerando um banco de dados para criar essa tua escrituração. Ó. Beleza? Aqui, se nós fizermos uma exportação, deixa eu lembrar onde é, aqui, ó. Aqui em escrituração fiscal, exportar arquivo, vamos exportar esse arquivo aqui para a minha área de trabalho e vamos ver como é que ficou o TXT para a gente tentar comparar isso com aquele arquivinho que a gente digitou lá no bloco de notas e ir absorvendo esse conhecimento melhor, né? Vou colocar bem assim o nome arquivo de exemplo. Vou gravar. Bora abrir ele para ver como é que ficou. Aqui meu arquivo de exemplo. Vou abrir com o bloco de notas. Opa, não é com a Acrobat. Espera aí, só um pouquinho. Vou abrir com bloco de notas. E olha como é que tá. Tá vendo? Essa é mais ou menos a estrutura quando a gente terminou a aula, tirando essa parte aqui de baixo, quando a gente terminou a aula 2, se eu não me engano, do digitando um arquivo no bloco de notas. Ó, a gente está com o registro 000 prontinho aqui, com todas as informações. E depois vem uma série de outros registros, tá? Para finalizar a aula de hoje, a gente vai... Lembra dos erros de gravação? Falhou agora, gente. Para finalizar a aula de hoje, a gente vai dar uma validada nesse arquivo aqui no PVA para ver o que o PVA vai me dizer. Tipo, eu não preenchi quase nada. Eu só dei os dados da minha empresa e coloquei a referência. Bora ver como é que fica. Aqui, nessa primeira aba aqui de relatórios, são relatórios em PDF do que tem no arquivo para você imprimir se quiser. E aqui são as abas que nós vamos manusear durante a escrituração, que a gente vai ver cada registro desse num vídeo diferente. E aqui, ó, a gente verifica pendências. Claro que vai aparecer um monte de pendência, porque a gente não preencheu nem, sei lá, 20% das informações mínimas necessárias para um arquivo ser validado. Mas eu vou validar mesmo assim, ó, toda vez que eu tento validar, ele vai atualizar, tive que dar um pause aqui, deu uma falha. Ele vai atualizar as tabelas das UFs, tá atualizando, ó. São os códigos de ajuste, a gente vai ver o que é isso. E está validando meu arquivo procurando pendências. Ó, ele já me disse que o arquivo contém erros. E aí, ele retornou para mim 4 erros, aqui, ó. E eu venho aqui em cima, seleciono e vou exibir. E aí, olha, ele tem registro filho obrigatório não informado.
Ele disse para mim: olha, é obrigatório você escriturar o registro 0005, o 0100, o E100 e o 1010. Então, com essa primeira validação, a gente já verifica que esses são os 4 registros que a gente vai ver nas próximas 4 aulas, porque a gente está montando, iniciando a nossa escrita com um conjunto mínimo de informações que precisam estar no arquivo para que você consiga transmitir um arquivo zerado, um arquivo sem movimento para o fisco. Tá? Então, na nossa próxima aula, a gente vai começar trabalhando esse relatório de erros e vendo especificamente o registro 005. Tchau, tchau, um abraço e até a próxima aula.